Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 181. Foi quando ele entrou no chuveiro, a água estava agradável e fria para lavar qualquer cansaço e revitalizá-lo, Kizobu falou novamente. Estou monitorando algo nas últimas horas desde que você adicionou aquele novo selo de conversão Yang, a besta de 3 caudas falou de repente. De pé sob o jato frio do chuveiro, Daiki cantarolou de soslaio. Ele sugeriu. Células de Hashirama, ele disse, e se não estivesse sob o jato de água, os olhos de Daiki teriam se aberto e disparado com o tópico repentino. Entre mim, sua coleção de chakra de Naruto e Sasuke e este novo selo de conversão Yang, acho que você conseguiria absorver um pouco e integrá-lo sem ficar sobrecarregado. Por mais incrível que isso seja, não é algo que eu realmente queira tentar, Daiki respondeu por instinto, as células dele são como um câncer. É uma chance muito grande de me ferrar para querer fazer isso. Por mais horrível que isso tenha sido. As células de Hashirama eram absurdas. Não só integrá-las daria a ele o estilo madeira, como também daria a ele um fator de cura absurdo e aumentaria enormemente sua força vital, suas habilidades físicas, seu chakra e até possivelmente aumentaria sua habilidade quando se tratasse de senjutsu. As células de Hashirama transformaram o óbito de um Chunin medíocre em alguém capaz de massacrar um esquadrão inteiro de Anbu Black Ops, e em poucos anos o tornaram capaz de enfrentar Minato em seu auge enquanto vivo. Mas foi uma pena porque com eles aumentando sua taxa de crescimento, muitos de seus planos se concretizariam muito mais rápido. Sim, eu tenho uma teoria sobre como isso funciona, disse Izobu. Há uma coisa que eu deveria realmente corrigir você. Embora eu não tenha certeza de como Hashirama Senju morreu, o que eu sei é que deve ter sido uma situação absurda. Porque o que você sabe sobre as habilidades de cura de Hashirama não chega nem perto do que ele poderia curar. Daiki saiu do chuveiro frio e enxugou a água do rosto, passando a mão pelos cabelos e alisando-os para trás. O que você quer dizer? Ele perguntou. Até onde ele sabia, nada menos que decapitar e esmagar o cérebro de Hashirama o teria matado. Não, nem isso, Izobu prontamente refutou. Na verdade, mesmo que todo o seu corpo fosse reduzido a pó, enquanto uma única célula dele permanecesse com chakra suficiente, ele se regeneraria. Havia uma razão pela qual nem mesmo Madara Uchiha com a habilidade de parar ou voltar no tempo poderia derrotá-lo Daiki. Enquanto ele tivesse chakra, ele era imortal, a menos que todo o seu corpo fosse apagado da existência. O que? Como? Isso era absurdo. Isso era tipo besteira de nível Cell ou Majin Buu. Como diabos ele morreu então? Hashirama tinha ainda mais chakra do que o maldito Kurama de poder total e tinha basicamente o corpo fisicamente mais quebrado e durável do mundo, mais ou menos. Havia apenas alguns concorrentes como Naruto e o terceiro Raikage que podiam competir com seu corpo absurdo. Não havia sequer um registro de como ele morreu nos textos históricos. Francamente, eu também não poderia te dizer, respondeu Izobu. O importante é que a força do seu chakra Yang com seu selo de conversão Yang pode ser o suficiente para você suportar a integração das células dele. Se não, eu teorizo que Madara conseguiu por causa dos traços de Indra dentro do chakra dele e as células mais ou menos o reconhecendo como parente próximo de Hashirama. Com tanto chakra que você tirou de Sasuke e Naruto, com os traços de Indra e Ashura, você pode ser capaz de enganar as células a acreditarem que elas são uma parte natural de você se você limpar seu sistema com o suficiente dele. Daiki supôs que isso fazia sentido de certa forma, mas ainda era um risco enorme a se correr. Ele tinha corrido riscos enormes até então. Mas ingerir as células de Hashirama Senju com a possibilidade de um crescimento cancerígeno do homem crescendo para fora de seu corpo e tentando suplantar o seu próprio o fez tremer. E isso se ele não se transformasse em uma árvore. É aí que eu entro. Se nada mais eu deveria ser capaz de suprimir as células até certo ponto para tornar as coisas mais fáceis. E se as coisas derem errado eu vou arrancar as células de você com meu chakra. Izobu disse então em troca, embora seja agonizante se eu precisar fazer isso. Embora isso seja óbvio, seria como arrancar o tendão do seu corpo pedaço por pedaço até certo ponto. Amável. Pêssego mesmo. Exatamente o que ele precisava pensar antes de tomar café da manhã, seu tendão sendo arrancado. Mas então o que seria uma pequena agonia em comparação a uma intensificação da rotina? Vou pensar sobre isso, respondeu Daiki enquanto saía do chuveiro e pegava uma toalha fofa para se secar. Além de tudo, preciso descobrir onde conseguir algumas das células dele sem que ninguém perceba. Admito que ele conhecia alguns lugares onde havia alguns, mas todos eles eram meio arriscados. Como o esconderijo de Obito Danzo, Zetsu, esse tipo de coisa. Capítulo 182. Celas de Hashirama, hein? Daiki refletiu enquanto deixava sua casa para trás. Normalmente, ele pularia de telhado em direção ao seu destino na vila e chegaria em instantes. Por enquanto, ele estava apenas passeando pela vila e pensando no assunto anterior levantado por Izobu. Havia outra coisa que ele havia ignorado e que entraria em jogo um dia, ou melhor, se ele conseguisse colocar as mãos em algumas dessas células e integrá-las adequadamente. Os olhos de Shizui. As habilidades de seus olhos, seu jutsu de hipnose absoluta tinham um tempo de recarga. Um tempo de recarga muito grande que nem ele geralmente conseguia contornar. Danzo tinha contornado esse problema com as células de Hashirama. Além disso, as células de Hashirama, juntamente com um estoque grande o suficiente de chakra de Naruto e Sasuke, tornariam a evolução deles diretamente para o Rinnegan muito mais fácil do que ele planejou inicialmente.
E claro, repararia qualquer deterioração que eles pudessem sofrer ao usar o Mangekyou. É verdade que ele já havia adquirido maneiras de contornar esse problema, mas ainda era outro benefício adicional que o tornaria passivo, em vez de usar suas outras habilidades para lidar com isso. Totalmente absurdo. Agora, Daiki era apenas um jogador de destaque por causa de Isobu. Levaria um bom tempo até que ele se tornasse um jogador de verdade no jogo. Mas se isso acontecesse no futuro, ele poderia pular direto para a prancha em vez de ter que montar em Isobu. Era assim que as células de Hashirama eram potentes e poderosas. O homem era literalmente o Bros deste universo. Nenhum de seus poderes vinha de ter Ashura agarrado a ele. Ele era apenas uma maldita aberração mutante da natureza. Literalmente. Bem, por enquanto não importava. O que importava era completar seu selo de usurpação da linhagem. Os olhos de Shizui não eram um fator até então. Eles também eram um fator muito importante que aumentaria o poder de batalha dele e de Isobu substancialmente. Com eles e o Susanoo de Shizui e o modo Biju de Isobu, eles poderiam formar o Majestic Tire Susanoo. Com isso como trunfo, haveria muito poucas pessoas vivas atualmente capazes de derrotá-los. Ele se tornaria um verdadeiro candidato ao Kage, invencível, mais ou menos, no campo de batalha. Além disso, seria muito legal. Além de todas as outras coisas divertidas que ele tinha à disposição para reforçar ainda mais essa forma. Embora ele tenha sido forçado a deixar tais pensamentos de lado por enquanto, quando chegou seu destino, um dos portões da vila apareceu. O velho já estava, como esperado, esperando em frente aos portões fechados, embora surpreendentemente Anko também estivesse lá. Casualmente sentada no topo da pequena cabana de registro que era ocupada por Shinobi o tempo todo quando os portões estavam abertos. Na verdade, talvez isso não fosse tão surpreendente, considerando o quão pontual ela foi em procurá-lo antes. Demorou bastante, pirralho. Ela sorriu para ele, balançando as pernas preguiçosamente enquanto ele se aproximava. Ele cruzou os braços e sorriu para ela. O único e verdadeiro futuro Hokage nunca se atrasa, nem se adianta, ele chega exatamente quando quer e nenhum momento depois. Ele respondeu. Assim, meu erro, desculpe por isso, Hokage-sama do futuro, como pude ser tão tola. Anko bufou, revirando os olhos. Essa é boa, na verdade, cantarolou o velho Hiruzen, batendo no queixo com um leve sorriso. Vou ter que ter isso em mente na próxima vez que meus conselheiros me importunarem. Sempre feliz em ajudar, velho Daiki sorriu. Embora você não precisasse se despedir de mim, não precisa se preocupar, eu já tenho essa missão garantida. Tenho plena fé em você, mais ou menos. Hiruzen riu levemente de volta. Você duvida do incrível futuro Hokage? Daiki perguntou e levantou uma sobrancelha para ele desafiadoramente. Sua libido pelo menos Hiruzen bufou, como o atual ultra-incrível Hokage reinante, nem eu confiaria em mim mesmo se Terumimei tentasse me seduzir. Aquela mulher e seus melões são outra coisa. Jiraiya começaria alegremente a próxima guerra mundial Shinobi só para espiá-la. Jiraiya começaria a próxima guerra mundial Shinobi por um par de calcinhas usadas de Tsunade. Isso não é exatamente um padrão alto para passar, Daiki retrucou. Além disso, isso é conversa de traidor. Não me faça prender você, velho. Eu sou o futuro Hokage, sabia? Tenho uma influência real com o establishment. Sério, Jiraiya tem uma reputação lamentável. Hiruzen riu um pouco. A maior parte da sua influência no establishment vem de mim, então não acho que você conseguiria. Bem, Danzo pode te ajudar, mas ele é meio palhaço às vezes. De qualquer forma, você vai entender quando conhecer a Mizukage, a beleza dela não deve ser subestimada. Cara, como diabos Terumimei era nesse mundo para o velho realmente levar esse aviso a sério? Ela era uma super sucubo ou algo assim? Ou já fazia tanto tempo desde que o velho fez algo que ele estava superestimando o quão gostosa ela era? Um período de seca como aquele deve ter sido mortal. Não pode ser ele. Ei, na verdade você já viu Terumimei antes, certo? Desde que você estava em Yagura. Daiki perguntou ao biju dentro dele, quão gostosa ela é. Você percebe que não tenho interesse na beleza humana? Ou sequer a entende? Vocês são todos macacos sem pelos para mim, parece sábio. Ele podia sentir Isobu revirando os olhos em resposta. Ah, estava ligado. É bem, você é uma tartaruga sem pelos. Daiki retrucou com maturidade. Oh, você notou? Você também sabe contar até 10? Isobu bufou para ele. Dick, ele poderia pelo menos ter dito a ele como era o busto dela em comparação ao do Anko. Embora falando de Anko. Ei, velhote, você vai ferir meu orgulho de mulher aqui, Anko interrompeu, pulando do telhado onde estava sentada. Esse garoto não se cansava de mim antes de treinar com você. Eu sei o quão gostosa ela é, caramba. Eu daria uma surra nisso e eu não sou um pirralho tarado ou um velhote. Mas pensar que ela poderia pegá-lo comigo aqui é simplesmente um insulto. Oh. Sarutobi deu a Daiki um sorriso pervertido, um rubor aparecendo em suas bochechas, antes de tossir e se virar imediatamente bem. Isso é claro sem levar você em consideração, Anko, eu obviamente escolhi você por um motivo. Assim está melhor. Anko sorriu presunçosamente. Você subestima o único e verdadeiro futuro Hokage, Daiki bufou, se ela é tão gostosa, eu vou para a cama com ela e Anko ao mesmo tempo. Tal é o poder do futuro quinto Hokage. Ei, se é isso que é preciso. Anko apenas deu de ombros. Bem, eu queria que o lugar do terceiro Hokage tivesse tanto poder, Hiruzen balançou a cabeça, divertido, mas brincadeiras à parte. Você tem algum plano de como vai abordar isso? Seu tom de brincadeira mudou e desapareceu. Capítulo 183.
E Daiki o imitou, seus braços se afrouxando de onde estavam cruzados sobre o peito, descendo para o lado e seus músculos faciais se contraíram enquanto seus olhos se estreitavam seriamente. Eu tenho, ele assentiu, na verdade, eu tenho alguns. Vou usá-los todos para forçar as negociações a nosso favor. No entanto, um desses planos exigirá que façamos uma parada rápida na Terra das Ondas. A Terra das Ondas, hein? O Sandaime Okage refletiu, antes de concordar um momento depois em compreensão. Eu entendo. Não é uma má ideia. Suponho que você descobriu sobre isso por Kakashi ou um membro de sua equipe. Mais ou menos. Daiki assentiu e respondeu. É uma boa opção para jogar, mas é apenas uma das 4 ou 5 que preparei. Além de saber onde os outros estavam, saber quem estava controlando Yagura, saber do Byakugan Dial que foi roubado deles e mais algumas coisas além de Kubikiribosho. Ele estava bastante confiante em como isso iria acontecer, principalmente porque eles eram os que negociavam do ponto de força. A vila oculta na névoa era de longe a mais fraca das 5 grandes nações Shinobi no momento. A Terra das Ondas? Anko interrompeu. O que há ali que seja bom o suficiente para nos dar uma vantagem nas negociações com a névoa? Foi onde o time 7 lutou e matou Zabuza Momoshi, um dos 7 espadachins da névoa. Daiki virou a cabeça para ela e explicou. Por alguma razão, Kakashi achou que seria uma boa ideia deixar o Kubikiribosho no túmulo que construíram para ele e seu aprendiz. Essa seria uma bela carta para jogar, Anko assobiou, antes de prontamente gemer. Mas que diabos, Kakashi? Ele usou isso como uma lição para sua equipe, então não posso ficar tão chateado com ele por isso, refletiu Hiruzen. Foi importante para eles. Quer dizer que ele os mimava. Anko revirou os olhos. Basicamente, Kakashi como sempre tem um problema em fechar o acordo. Ele poderia facilmente ter enviado um clone das sombras para pegá-lo, enquanto o time 7 estava distraído. Daí a ganância, Deus, ele não entendia aquele cara. Foi legal e respeitoso da parte dele fazer uma coisa dessas por Zabuza e Aku, mas o mundo não funcionava com respeito e sendo legal, é por isso que ele vai morrer virgem. Isso arrancou risadas de Anko e do velho, e nenhum deles saiu em defesa de Kakashi, o que por si só já era divertido. Durou apenas um momento antes que a seriedade voltasse, então acho que é hora de você seguir seu caminho, Hiruzen declarou, boa sorte em sua missão. Mantenha a guarda alta e não demonstre nenhuma fraqueza. Dê-me um momento e eu abrirei os portões para você sair. Não precisa, disse Daiki, levantando a mão para detê-lo. Não falta muito tempo para os exames Chunin, então quero ser rápido. Sim, bem, a menos que você vá tirar o Iraishin do Yondaime da sua bunda, garoto, e nos teletransportar para lá, vamos precisar ir a pé, Anko apontou. Antes de piscar e lançar-lhe um olhar estranho. Você não aprendeu isso de verdade, aprendeu? E um pouco de orgulho aqueceu seu peito ao pensar que essa era uma opção que ela não conseguia tirar da cabeça quando se tratava dele. Infelizmente não foi isso. Além disso, mesmo que ele fizesse isso, ele precisaria ter um marcador na Vila Oculta da Névoa para aparecer lá. Não, mas eu tenho a melhor coisa, Daiki respondeu com um sorriso malicioso e se afastou dos dois para ganhar espaço. Um poder que roubei de um genin da Vila Estelar Oculta enquanto estava na Floresta da Morte. Meu Deus, você anda por aí, não é? Hiruzen pareceu perceber imediatamente e balançou a cabeça exasperado, mas divertido. Daiki juntou as mãos no selo de mão modificado criado especificamente para manipular o chakra estelar. Os dedos ao lado dos dedos mindinhos e os dedos médios se curvaram na palma da mão e tocaram as juntas, enquanto os dedos mindinhos, indicadores e polegares se tocaram para formar um arco. Selo de mão estranho. Anko apontou observando com interesse. Estilo ninja, Kujaku. Daiki declarou enquanto usava a técnica. O chakra verde explodiu em existência ao redor dele, formando uma armadura de chakra verde brilhante de 2 verdes diferentes. Um claro e outro escuro ondulando para cima e para baixo como uma série de ondas. Daiki estreitou os olhos e se concentrou, espalhando seu chakra, e um momento depois, a armadura de chakra ao redor de seu corpo se espalhou para trás, formando 4 asas largas e irregulares, 2 em direção aos seus pés. A outra se estendendo além de seus ombros e tão grandes que cobriam todo o seu corpo com sua sombra de poderoso chakra verde. Impressionante, tenho que admitir. Hiruzen assentiu, sorrindo levemente. Uau, que diabos é isso? Anko se maravilhou, caminhando até ele e estendendo a mão para tocar uma das asas. Uau, parece sólido como aço. Mas asas, hein? Você está me dizendo que pode voar, pirralho? Algo assim. Ele sorriu. Capítulo 184. Voar com o método Kujaku através do chakra estelar era um pouco estranho, Daiki teve que admitir. Ele nunca tinha feito isso pessoalmente em seu corpo físico original, e deixou para seus clones aperfeiçoarem a técnica, e suas muitas variações. Não era realmente voar no sentido tradicional quando se pensava em voar com uma técnica ou habilidade. Mas em vez disso, ele se revestiu dentro de seu chakra como uma concha de aura de chakra que destacava o formato de seu corpo, semelhante a um avião, e se carregava pelo ar com o chakra. Para ser perfeitamente honesto, o método Kujaku não era tão complicado assim em termos de técnicas de chakra. Na verdade, nem chegava perto da complexidade do Rasengan. Era simplesmente uma técnica para moldar o chakra que havia sido aprimorado pelo chakra estelar do meteoro caído da Vila Estelar, não apenas tornando o chakra do usuário mais potente e forte, mas também mais denso, e ao concentrá-lo, comprimindo o chakra, ele era capaz de assumir uma forma corpórea e sólida. Provavelmente foi por isso que os vários usos do método Kinjaku foram baseados em itens físicos como cordas, armas de lâmina e até mesmo animais.
No fim das contas, ele ainda estava voando. E não demorou muito para que Daiki voasse pelo ar em direção à Terra das Ondas, carregando um vestido roxo estilo noiva Special Jonin completamente perplexo. Cool! Anko cantarolou com os braços em volta do pescoço dele, mas seus olhos sem pupilas fixos no chão, centenas de metros abaixo. Sabe, eu pensei que voar seria mais emocionante do que isso. Eles estavam tão altos que não estavam tão longe das nuvens. Na verdade, eles estavam a quase 1000 pés no ar, segundo suas estimativas. Daiki levantou uma sobrancelha para ela, tirando os olhos do horizonte para olhá-la. Não era como se houvesse algum obstáculo no ar de qualquer maneira. O que você quer dizer? Ele perguntou. Francamente, ele achou muito legal. Anko deu de ombros. Quer dizer, é meio legal voar pelo ar e tudo mais, mas se eu realmente quisesse estar tão alto, eu poderia simplesmente pular, sabe? Bem, ela não estava errada. Honestamente, às vezes ele se esquecia de quão absurdas eram as habilidades físicas dele e dos outros ninjas, mesmo com as memórias de sua outra vida. Ele estava tão acostumado com isso. Quero dizer, podemos fazer isso de novo depois da missão, Daiki destacou. Podemos tentar alguns truques, como fazer loopings ou ir muito alto. Podemos até ir para o espaço, se você quiser. E não era uma coisa estranha de se pensar? Se ele realmente quisesse, ele poderia voar até a maldita lua se quisesse com essa técnica. Claro que ele não poderia exatamente se mover em sua velocidade máxima completa em voo assim agora. Então, em um caminho reto ele era mais lento voando do que apenas correndo. Mas a distância entre a lua e a Terra de sua outra vida era um pouco abaixo de 400 mil quilômetros. Em sua velocidade máxima de voo, ele conseguiria fazer isso em poucas horas, no máximo. E essa era outra coisa que ele precisava investigar. Porque eles conseguiam respirar no espaço no vácuo, mas não debaixo d'água. A fisiologia do seu povo era simplesmente estranha. E talvez sejamos parte alienígenas como Freeza ou algo assim, e é por isso que conseguimos fazer isso. Ele bufou. Bem, isso pode ser divertido. Eu não consigo pular tão alto. Anko sorriu, antes de balançar a cabeça. Mas vamos ficar sérios por um minuto, pirralha. Você me contou sobre o Kubikiribocho, e o velho me disse para seguir sua liderança nesta missão na maior parte do tempo. Mas o que mais você planejou para quando chegarmos à névoa oculta? Certo, então é hora de levar isso a sério. Força bruta, respondeu Daiki, fazendo suas sobrancelhas se erguerem mais, mas ela não interrompeu e esperou que ele continuasse. Especificamente, já começamos a partir da posição de força nas negociações porque, francamente, somos a vila mais forte. As maiores ameaças de todas para a Folha eram o próprio Onoki e Killer Bee. O jutsu de partículas de Onoki era tão poderoso. E é claro que Killer Bee era um shinobi de rank S completo antes mesmo de levar Gyuki e ele ser um Jinchuriki perfeito em consideração. Mesmo como estavam agora, Daiki tinha certeza de que ele e Ezobu não conseguiriam vencê-los em uma luta mano a mano. Mas no final do dia, até mesmo o Raikage, era mais um problema do que eles. E mais ainda, eles não precisavam ser tratados por ele também. Mesmo que Mishi, Cloud e Stone se unissem para enfrentar Konoha, ele tinha certeza de que Konoha venceria. As ameaças mais destacadas eram, como disse Onoki e Killer Bee, mas além delas, os únicos verdadeiros destaques eram Terumi Mei e o Raikage. Mas entre o velho terceiro, Danzo, Jiraiya, Kakashi e Gai, eles poderiam ser tratados. Especialmente com Tenzo ou Yamato ou o que ele preferisse no bolso de trás, eles seriam um problema real para Killer Bee. Enquanto eles fossem emboscados, isso deixaria o próprio Daiki livre para atacar como quisesse, e com o Shinkuga e a habilidade de voar, ele atacaria vilas remotamente como quisesse. A habilidade de esconder seu chakra como quisesse e entrar no modo Biju instantaneamente e usar o Bijudama com todo o apoio de Izobu, significava que havia pouco que eles pudessem fazer para detê-lo de antemão. Ao contrário da maneira florida como as aldeias agiam como se os Jinchuriki fossem um impedimento de guerra, ele era como uma verdadeira bomba nuclear. Um Bijudama para o qual eles não estavam preparados, era tudo o que seria necessário para arruinar até mesmo uma das grandes 5 vilas elementais. E assim que ele o fizesse, ele poderia fugir e ir para outra vila após desaparecer completamente tanto da vista quanto dos sentidos. Ele era uma bomba nuclear furtiva legítima. Isso, é claro, nem levava em conta que Onoki e a se odiavam, então uma aliança era improvável. Especialmente porque Killer Bee seria necessário para atacar pela linha de frente e a nunca permitiria isso. Capítulo 185. Se Terumi Mei for inteligente, ela vai perceber isso e entender no fundo que uma aliança conosco será um benefício enorme para sua vila. Daiki continuou. O problema é, claro, eu segurando o Sambi e as Kiba Blades que eu não planejo desistir de jeito nenhum, mas eu vou levar Kubikiribocho para suavizar um pouco esse golpe. Além disso, um dos seus melhores ninjas tem um Baikugan que foi roubado de nós. Se eles quiserem exigir qualquer coisa que eu tenho de volta, eu vou exigir o Byakugan dele. E claro, tem o problema de que eu entrei em posse do Sambi e das Kiba Blades quando um dos seus ninjas desaparecidos planejou atacar Konoha, então eles não têm culpa, a não ser deles. Anko cantarolou pensativamente, bastante lógico e bem pensado. O único problema é que as vilas ninjas não são exatamente lógicas quando se trata desse tipo de coisa. Se fossem as grandes guerras shinobi nunca teriam acontecido. As grandes guerras shinobi aconteceram porque Hashirama era um hippie, e quando ele morreu, Imadara foi dado como morto também. As outras nações shinobi com seus Jinchuriki no bolso pensaram que eram concorrentes à grande faixa de cachorro. Não eram.
Bem, eu tenho mais na manga, Daiki deu de ombros, como se eu soubesse onde estão as outras espadas perdidas, por exemplo. Você sabe? Anko piscou. Como você descobriu isso? Esse é um grande mistério sobre o qual muitas pessoas têm curiosidade há algum tempo. Onde um pirralho como você conseguiu esse conhecimento? O Sambi? Bem, tecnicamente eu acho, Daiki sorriu, na verdade, era parte da informação que eu obtive do seu antigo sensei. Ele as tem, junto com muitas outras coisas que eu não me importaria em tirar dele pessoalmente. Como aquele chifre do Gyuki, por exemplo. Com ele, aquele Jinchuriki anterior das 8 caudas antes de Bi Fukai foi capaz de entrar em um estado de versão 2 completo, e não um de nível inferior como os irmãos Gold e Silver, onde eles podiam atingir estados de 6 caudas a partir da quantidade de chakra que eles obtiveram de Kurama, mas sim uma versão completa de 8 caudas e 2 estados. Ele presumiu que isso poderia conceder a versão completa de 8 caudas 2 pontos de força, já que era um pedaço grande do corpo de Gyuki e tinha a mesma potência, mas não tinha o mesmo estoque de energia que o corpo completo de Gyuki tinha. De qualquer forma, era um item potente que não tinha a verdadeira vontade do Biju e seria muito mais fácil de domar. Se ele colocasse as mãos nele, Daiki poderia dá-lo a Izobu para fortalecê-lo, ou até mesmo possivelmente fazer um pseudo Jinchuriki de sua própria escolha. Ele não tinha certeza de quem escolheria, mas Kakashi, por exemplo, com a habilidade de entrar em um estado completo de 8 caudas, seria um aliado muito forte para ter ao seu lado, e também ajudaria muito a mitigar o problema que ele tinha com seu Sharingan. Ou talvez Sasuke. Um pseudo Jinchuriki Sasuke, considerando seu potencial absoluto, seria incrível para o futuro se ele não conseguisse impedir o renascimento de Madara. Ele com certeza tentaria o máximo para impedir que isso acontecesse, mas era melhor se planejar para o pior. Claro que era ele, Anko suspirou, porque estou surpresa. Honestamente, a esta altura, eu não ficaria surpresa se ele controlasse a mente de Itachi ou algo assim e o fizesse massacrar o clã Uchiha, ou se ele mesmo fizesse isso disfarçado. Sim, curiosamente, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha sobre o mundo, se lhe dissessem isso ele acreditaria. Orochimaru era exatamente esse cara. Não demorou muito para que eles chegassem à Terra das Ondas, quase chegando a meia hora, mesmo em velocidade casual. Afinal, a distância entre Konoha e a Terra das Ondas era de apenas 1.500 milhas, mais ou menos. E até isso foi impulsionado um pouco pelo fato de eles terem demorado um pouco para encontrar a localização exata dos túmulos de Zabuza e Aku. Os túmulos, como se viu, não ficavam muito longe da enorme ponte conhecida como a Grande Ponte Naruto do outro lado da água e um pouco dentro da floresta, ao lado da costa. Não acredito que esse pirralho tenha uma ponte com o seu nome, Anko bufou depois que eles pousaram na praia e seguiram pela floresta em direção ao seu alvo. O garoto estava bem, eu acho, durante o segundo turno, mas não foi nada de especial. Tenho certeza de que eu era mais forte na mesma idade. Provavelmente, embora você tenha dificuldade com ele agora, Daiki deu de ombros, eu o ajudei a obter um pouco de controle sobre o poder da Kyuubi ontem. Com isso ele deve ser bem capaz de esmagar um Jonin padrão. Era estranho dizer padrão ou mesmo médio, quando se tratava de Jonin, eles eram a elite do mundo. Menos de 5% dos shinobi já alcançaram tal força, mas era assim que as coisas eram para os Jinchuriki, especialmente os Jinchuriki da Kyuubi. Mesmo em seu estado básico, em uma luta puramente física, Daiki perderia para Naruto em seu estado de cauda única, como ele estava atualmente. Eu não sou uma Jonin padrão, essa é a Kurenai, caramba, eu a colocaria abaixo da média dos Jonins. Anko revirou os olhos, acho que eu poderia derrotá-lo mesmo assim, especialmente depois que eu tiver controle total sobre isso. Quando ela terminou de falar, marcas familiares de chamas negras se espalharam por todo o seu corpo e ela sorriu para ele. A marca de maldição nível 1 totalmente controlada. E sem o fragmento de Orochimaru nela, provavelmente mais potente do que a padrão que os semelhantes do Quarteto do Som tinham por suas próprias estimativas. Treinando com isso, hein? Ele notou a facilidade com que ela o puxou era reveladora. E ele podia ver com seus olhos enquanto o chakra que corria através de seu Tenketsu se fortalecia. Você sabe que na verdade há um segundo estágio no selo amaldiçoado. Ele o torna ainda mais forte, embora ao usá-lo, ele tenda a lhe dar uma transformação estranha. Um dos brinquedos de Orochimaru até cria um rabo. Anko piscou antes de bufar, presumo que você tenha conseguido então. Você adora se gabar de ter colocado as mãos em toda essa porcaria afinal, tentando esfregar sua superioridade na cara de novo? Na verdade não, respondeu Daiki balançando a cabeça, eu poderia conseguir, mas não quero. Ficaria muito estúpido com minhas formas de Jinchuriki. Ele admitiu, desviando o olhar. Anko caiu na gargalhada. É mesmo? Não quer parecer menos legal, hein? Ela provocou. E você se pergunta por que eu te chamo de pirralho. Não só isso, Daiki protestou, mas não olhou para trás e manteve os olhos na folhagem da floresta. Tem uma garota que trabalha para Orochimaru, parte de sua pequena operação de guarda. Quando ela assume a segunda forma, ela se preenche mais, sua pele fica escura e ela cresce chifres. Ela parece meio que um demônio na verdade. E bem, ele nem precisou terminar, a risada de Anko ficou cada vez mais alta, pura hilaridade, que era uma pequena encenação de demônio dominando humanos em pirralho. Ela gargalhou, e ele se virou para vê-la apontando para ele, rindo tanto que lágrimas brotaram de seus olhos. Deixa eu adivinhar. Você quer usar esses chifres como guidão também, hein? Como você sabia disso? Daiki não conseguiu deixar de olhar boquiaberto para ela.
Garoto, por favor, você não é tão profundo. Anko continuou rindo, acenando o braço para ele de uma maneira indecisa. Eu passei mais de 12 horas sendo criticada de forma vesga por você. Você estava amando me dominar, me fazendo te chamar de papai e essas coisas. No segundo em que você disse que ela tinha chifres e parecia um demônio, eu percebi. Ele sentiu suas bochechas esquentarem. Ele não era tão previsível assim, era? Você quer tentar obter o segundo formulário? Ele levantou uma sobrancelha para ela. Talvez eu tenha sorte e você obtenha o mesmo tipo de formulário. Ah não, mais 12 horas sendo criticado estupidamente depois de um aumento de poder. Estou com tanto medo. Anko bufou. Garoto, não me ameace com uma diversão. Capítulo 186. Quando Daiki estava prestes a responder com uma ironia, eles entraram em uma clareira e 2 lápides rústicas apareceram. Eram cruzes de madeira pequenas, simples e grosseiramente talhadas. Uma com uma faixa enrolada em volta dela e a outra, uma lâmina enorme que até mesmo perfurava a terra, elevava-se no ar acima de ambos os túmulos. Pode ter sido chamada de Decapitatin Carvin Knife, mas a Kubikiribosho era mais parecida com uma Buster Sword na opinião de Daiki. Era absolutamente enorme, mais alta do que ele e Anko. Mais de 1,80 metros de comprimento, segundo suas estimativas. Droga, então essa é a espada empunhada pelo demônio da névoa oculta, hein? Anko assobiou. Cara, não é de se espantar que os fracos se caguem perto dele, um grande filho da puta arremessando uma besta de lâmina como essa. Até eu poderia ter tido um pouco de medo dele, quando eu tinha 8 anos. Bem, você é um grande fodão. Daiki bufou e foi até o túmulo. Na verdade, uma mulher sexy e durona, mas você já sabia disso, considerando que não se cansa de mim. Anko corrigiu. Acho que sim. Daiki deu de ombros. Normalmente ele revidaria com alguma brincadeira espirituosa, sendo o rei da inteligência épica que era, mas sua atenção foi totalmente atraída pela lâmina. Ele envolveu o braço em volta do punho e com um leve puxão, arrancou-o do chão e levantou-o bem alto no ar. Isto é, ele franziu a testa olhando para a lâmina. Mais especificamente, seus olhos estavam no cabo da lâmina. Assim como as Kiba Blades com o Shinkugan, ele conseguia ver diretamente dentro dela e ver que, assim como elas, havia selos dentro do cabo da lâmina. Havia muito menos deles do que as lâminas Kiba, e eles eram menos complicados do que aqueles dentro das lâminas Kiba, embora ainda fossem selos muito avançados. Fazer selos tão pequenos, por exemplo, em primeiro lugar, era uma habilidade estupidamente avançada e uma das bases para seu selo de usurpação da linhagem. Se fosse ele de pouco mais de um mês atrás, ele estaria completamente perdido nas focas internas. O fato de ele conseguir entendê-los mais ou menos era uma prova de quão longe ele havia chegado como usuário de Fuinjutsu, ele tinha certeza. Parece ser um selo do tipo absorção, que então amplifica a pureza do que absorve. Neste caso, absorvendo completamente o ferro e o chakra do sangue e usando-os para gerar mais da lâmina, ele refletiu. Ele se perguntou antes por que o Kubikiribosho não podia simplesmente se restaurar com metal normal ou algo assim. Ele resolveu isso com esse exame da lâmina. Afinal, o Kubikiribosho, ao que parecia, era completamente feito de metal de chakra neutro, o tipo que realmente só poderia ser encontrado em grandes quantidades na Terra do Ferro. E muito disso foi usado na formação da lâmina. Que arma absurda! Quem diabos fez essa coisa? Essa coisa poderia ser usada facilmente para criar um suprimento ilimitado de minério de chakra neutro. Claro que a quantidade de sangue necessária era absurda, e a potência pura do chakra no sangue também o afetaria. O ferro no sangue formou a forma, o chakra no sangue deu a ele o efeito. Que lâmina incrível! Mas se ele pudesse fazer engenharia reversa, o que ele tinha certeza que conseguiria se tivesse algum tempo, tipo uma semana ou mais para trabalhar sozinho, ele poderia ganhar um estoque ilimitado de minério de chakra neutro. Ei, ele tirou os olhos da lâmina em sua mão e se virou para Anko. Que tal acamparmos aqui durante a noite? Por quê? Anko levantou uma sobrancelha, cruzando os braços. Não foi você quem disse que queria acabar logo com tudo isso e foi por isso que você tirou essa merda voadora da bunda? Isso foi antes de eu perceber o quão absurda essa espada é. Daiki respondeu balançando a cabeça. Olha isso, ele disse. Ele estendeu a outra mão, invocando uma das lâminas Kiba, e um momento depois, uma aura vibrante de chakra relâmpago a cercou. Ele balançou com toda a sua força, e um zumbido estridente ecoou pela floresta quando a lâmina da presa relâmpago bateu contra ela, antes de lentamente começar a cortar o metal da própria lâmina. Oh, o que diabos você está fazendo, idiota? Anko olhou boquiaberta para ele, mas não se moveu para detê-lo. Ele não respondeu e cerrou os dentes enquanto forçava a lâmina a passar, pedaço por pedaço, até que alguns segundos depois, metade da enorme lâmina destruidora caiu no chão, cerrada ao meio por seu ataque. Observe. Daiki repetiu, trazendo a ponta irregular da lâmina cortada para cima enquanto devolvia a lâmina Kiba ao selo da força dimensional. Antes de cortá-lo por todo o comprimento do braço, um enorme corte foi aberto em todo o seu comprimento. Uma erupção de sangue jorrou pelo ar e uma grande quantidade dele cobriu a lâmina. Pirralho, o que diabos você está fazendo? Você perdeu seu Mi. Anko deu um passo à frente para detê-lo, apenas para parar e ficar ainda mais boquiaberta quando a lâmina irregular em sua mão absorveu o sangue diante de seus olhos. Recuperou alguns centímetros da lâmina que havia perdido. Que porra é essa que acabou de acontecer? Daiki sorriu enormemente. A habilidade desta lâmina é absorver sangue com chakra e regenerar a lâmina se quebrada, ele explicou.
E esta lâmina em si é feita de minério de chakra neutro, então é uma lâmina de chakra. Normalmente isso seria impossível, mas com minha regeneração eu posso basicamente. Você pode fazer minério de chakra de graça. Anko terminou por ele boquiaberta por um momento antes de um enorme sorriso animado se espalhar por seu rosto. Puta merda, garoto, isso é incrível. Mais do que ela realmente sabia. Ele tinha um monte de lâminas de chakra que roubou daqueles punks na vila dos artesãos dentro da terra do saque. Depois que ele recriou os selos dentro do Kubikiribocho, ele pôde aplicá-los a todos eles. E mais ou menos, graças à sua própria regeneração absurda e quantidade de chakra, ele poderia farmar lâminas de chakra de todos os elementos infinitamente, ainda que lentamente. Mas não foi só isso. Com acesso a minério de chakra grátis de todos os tipos, ele poderia realmente experimentar algo. Ele teve a ideia há um tempo, mas rejeitou. Sua armadura de chakra. Ela tinha uma mistura tão perfeita de chakra de vento e água, que podia reproduzir o estilo de gelo. Na verdade, ela amplificava ambos os elementos também. Se ele conseguisse fazer a proporção certa, ele poderia ter uma mistura perfeita de todos os 5 elementos e então selá-los dentro de si. Isso não apenas amplificaria suas técnicas elementais, mas também estilo gelo, estilo ímã, estilo queimadura, estilo fervura, estilo magma, estilo lama, estilo tempestade. Talvez até mesmo Particle Style e muito mais estivessem ao nosso alcance. Ou seria Dash Style? Um suspiro ecoou em sua cabeça. Parece que vou precisar gastar muito chakra para mantê-lo em boa forma o suficiente para não se esgotar fazendo isso. Isobu observou. Vou aumentar seu lago, prometeu Daiki em troca. Tudo bem, mas eu quero um pouco mais de nenúfares e um pequeno túnel onde eu possa ir quando quiser dormir. Também quero algumas carpas. Isobu respondeu. Justo, justo. Capítulo 187. Droga, eu não esperava por isso. Daiki assobiou enquanto olhava para sua janela de status na manhã seguinte. Você deveria ter, Isobu bocejou. Você gastou todo o seu chakra mais de 10 vezes. Você literalmente regenerou aquela lâmina 186 vezes. E ele fez isso. Daiki desviou o olhar da tela de status para a lâmina gigante destruidora cravada no chão ao lado dele, completamente inteira mais uma vez. Ele tinha acabado de terminar há pouco tempo, e estava nisso há quase 24 horas, com algumas pausas entre elas para comer e descansar um pouco. Agora ele tinha 185 metades de Kubikiribocho dentro do selo em suas palmas. Um total de quase 6.000 libras em minério de chakra neutro. Considerando que meros 20 libras dele seriam o suficiente para fazer uma boa lâmina de chakra completa, e lâminas de minério de chakra neutro eram as mais caras. Ele estava sentado em uma mina de ouro literal agora, e esse não foi o único fruto do seu trabalho. Ele olhou novamente para a tela de status e sentiu uma enorme mancha verde se espalhar por seu rosto, porque ele finalmente conseguiu. Ele atingiu a marca dos 200.000 com seu chakra. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 208.083, 208.083. Kage de nível baixo. Força, 205. Resistência, 294. Durabilidade, 207. Agilidade, 205. Taijutsu, 264, 500. Ninjutsu, 400, 500. Genjutsu, 108, 500. Bukijutsu, 185, 500. Controle de chakra, 351, 500. Afinidades dos chakras. Relâmpago, especialista a faísca dos céus. Água, especialista, o mar se abre diante de você. Vento, mestre, os arcos do vendaval. Terra, adepto, a terra treme. Fogo, adepto, calor sobe. Fuinjutsu. Avançado, a respiração fica presa. Esqueça a ideia de quebrá-lo. Ele pulou por cima dele por causa da grande quantidade de chakra que ele gastou com a ajuda de Isobu. Suas bobinas de chakra foram muito sobrecarregadas. Honestamente, eles literalmente doíam um pouco agora por causa do crescimento enorme que eles tiveram durante a noite por meio desse método de força bruta. E isso não foi tudo. Os 100 clones que não estavam dedicados a trabalhar no selo de usurpação da linhagem dentro da dimensão pessoal de Isobu, conseguiram derrubar a sombra da folha dançante e elevar seu treinamento de estilo de fogo ao nível de adepto. Ele olhou para o lado, espiando através da floresta para ver Anko voltando, e descartou sua tela de status, antes de alcançar a lâmina enorme ao seu lado e selá-la dentro do selo da força dimensional. Feito isso, ele começou a esticar o corpo. Alguns momentos depois, Anko retornou à clareira e notou instantaneamente a ausência de uma lâmina. Ah, você terminou então? Podemos finalmente ir? Ela perguntou sério, por mais incrível que tenha sido, assistir você se cortando repetidamente ficou entediante muito rápido. Apesar de toda a sua dedicação à missão, ninguém estava imune ao tédio. Mais ou menos, Daiki deu de ombros, só tenho mais uma coisa para resolver, mas vai levar apenas 1 ou 2 minutos, ele respondeu enquanto continuava se alongando. Ah, graças a Deus por isso, Anko gemeu, sério, você é tão estranho, garoto. Eu estava tão entediado que literalmente te convidei para me levar para a cidade de luta livre de novo, mas você mal me deu atenção. Ela realmente fez isso. Era assim que ela estava entediada. Você nem faria um clone para fazer isso. Ela choramingou. Ele deu de ombros. A rotina sempre vem primeiro e eu precisava de cada gota de chakra. Eu odeio você. Anko fez beicinho. Que história legal, mano.
Daiki respondeu com um sorriso malicioso, terminando seus alongamentos rapidamente, antes de se virar e seguir em direção aos túmulos gêmeos no final da clareira. Anko bufou, revirando os olhos. Não diga que você quer prestar suas homenagens ou algo assim? Ela perguntou. Para algum ninja desaparecido aleatório que eu nunca conheci. Daiki zombou. Não, eu só quero um pouco da carne deles. Ele disse enquanto formava um selo de mão familiar e gerava um pequeno grupo de clones das sombras à existência. Isso imediatamente começou a cavar os túmulos de Zabuza e Aku. Você o quê? Anko olhou para ele sem expressão. Há um jutsu especial ao qual terei acesso em breve quando voltarmos para a vila, explicou Daiki enquanto o chão era revirado em poucos instantes, expondo 2 cadáveres em decomposição. Mas preciso do DNA de pessoas mortas para usá-lo. Fazia apenas alguns meses desde suas mortes, então os corpos estavam quase intactos. Mesmo que estivessem meio comidos e infestados de larvas. Eles não eram tão ruins quanto o corpo de Shizui, e fediam apenas metade. Sabe, garoto, se você não fosse tão obcecado por melões e bundas, eu pensaria que você era meu velho e bastardo sensei em um novo traje de carne. Anko balançou a cabeça. Orochimaru deseja. Daiki bufou enquanto invocava uma kunai de seu selo e subia no túmulo de Aku e cortava um pedaço de sua pele podre do pescoço dela. Aku não é uma garota. Ele piscou, indo pelo envoltório sob a roupa ao redor do peito e a estrutura do seu corpo. Aku era realmente empilhada, e seus quadris eram incrivelmente largos. Dando de ombros, ele saiu do túmulo dele e pulou no de Zabuza para fazer o mesmo. Quando terminou, ele pulou de volta e deixou seus clones começarem a preenchê-los novamente. Kakashi ficará puto, sabia, por profanar os túmulos dele se descobrir. Anko ressaltou. Aqueles filhos dele provavelmente ficarão também. Não me importo. Daiki deu de ombros com um bufo. Amigos e pessoas com quem ele se importava ou não, ele não deixaria que seus sentimentos bobos de bebê atrapalhassem a obtenção de outra vantagem. Uma vez que ele pudesse usar o Jutsu Edo Tensei, ele seria capaz de invocar Zabuza e Aku se ele precisasse. Se chegasse a hora, ele criaria seu próprio exército ninja zumbi primeiro. Eu também não. Anko sorriu. Só estou dizendo isso porque quero que você me dê um dango quando pegarmos o Sr. Okage-sama do futuro em troca de eu não tagarelar. Minha bunda. Daiki revirou os olhos e fez um gesto obsceno para ela. Claro, mas depois do dango, o sorriso de Anko aumentou enquanto ela abria o casaco e segurava seus melões enormes nas mãos e os balançava convidativamente. Quer uma massagem de melões para acompanhar? Capítulo 188. A distância entre a Vila Oculta da Folha e a Vila Oculta da Névoa era de aproximadamente 3.500 milhas. Essa era uma distância maior do que a largura da América. Por outro lado, a Terra do Fogo era um dos maiores países, embora não fosse o maior, mas ainda assim era maior que a própria América. Francamente, foi uma coisa boa. Se não houvesse distâncias tão grandes entre as 5 grandes vilas Shinobi, as tensões seriam muito maiores e provavelmente teria havido mais do que apenas 3 grandes guerras Shinobi. O voo tornou a viagem muito mais fácil. Não por causa da distância, mas porque tornava mais fácil evitar ninjas estrangeiros guardando fronteiras e coisas assim. Especialmente porque com o Shinkuga ele podia avistar qualquer um com bastante antecedência e mudar de direção ou altitude conforme necessário para evitá-los. Eles deixaram a Terra das Ondas para trás rapidamente, reentraram brevemente na Terra do Fogo mais uma vez passando por ali, e em pouco tempo estavam no breve trecho de terra firme que antes estava na posse do Redemoinho Oculto. Seu território principal ficava no meio do oceano, em uma grande ilha protegida por formações naturais de redemoinhos. Mas eles também tinham um pedaço de terra dado a eles pelo Senju, onde não os Uzumaki residiam. Apenas aqueles de ascendência Uzumaki ou aqueles que se casaram com o clã tinham permissão para viver na ilha principal, pelo que Daiki aprendeu ao investigá-los durante seus estudos sobre selamento, embora tivesse menos a ver com algo como pensar que eram melhores do que aqueles que não faziam parte de sua linhagem, ou qualquer xenofobia ou algo assim, e mais com o fato de que era simplesmente mais seguro. Os Uzumaki, na maior parte, não estavam muito longe do clã Kaguya em temperamento. Eles eram cavaleiros de sangue bárbaros, apenas estupidamente inteligentes além disso. Para ser honesto, eles pareciam apenas os ruivos mais raivosos e educados do Naruto. Naruto seria o calmo e educado do seu clã. E para ser justo, quando alguém era tão habilidoso com Fuinjutsu quanto os Uzumaki supostamente eram, era difícil não enlouquecer um pouco. O próprio Daiki pôde atestar isso. Deixando-os de lado, por que não recuperamos esta terra nós mesmos? Daiki pensou com uma carranca enquanto eles voavam sobre a terra principal. Após uma rápida análise durante o voo, percebeu que era uma área bem grande, maior do que muitos países de sua outra vida, e a terra estava repleta de vegetação exuberante e terra saudável. Sem mencionar que era anexado entre a Terra do Fogo, a Terra das Ondas e o próprio oceano. Os únicos que podiam atacá-lo de forma confiável eram a Vila da Névoa. Talvez porque não haja terras com Shinobi aqui para servir de fronteira contra os inimigos, ele refletiu. A Terra do Saque ficava entre a Terra do Fogo e a Terra do Vento. A Terra da Grama e da Cachoeira ficava entre o Fogo e a Pedra. E a Terra do Gelo e o que se tornaria a Terra do Som, mas que atualmente era o país do chá, os bloqueavam da Terra do Relâmpago. E antigamente esta terra e o Redemoinho ficavam entre a Terra do Fogo e a Água. Honestamente foi um posicionamento genial. Essa foi uma coisa que ele teve que dar para Shirama e Madara. Eles escolheram uma área incrivelmente defensável para construir Konoha.
Mas Whirlpool tinha ido embora, não havia ninguém que tivesse autoridade sobre aquelas terras agora. Era um desperdício de terra que poderia ser usado para expandir a indústria para o bem da vila. Se eles pudessem transformar toda essa faixa de terra em terras agrícolas e outras necessidades, isso aumentaria ainda mais a posição de Konoha. Claro que havia algum risco de Mishi antes, mas o lugar tinha sido deixado intocado quase desde a Segunda Grande Guerra Ninja. O benefício superava em muito qualquer risco de ataque de Mishi e, de fato, seria um local propício para manter Mishi ocupado se eles o fizessem, reivindicando uma terra tão abundante supondo que outra guerra estourasse. Daiki não conseguia entender porque o velho não a havia retomado depois que os Uzumaki se foram. A menos que seja sentimentalismo, e ele não esteja reivindicando isso como honra aos Uzumaki e à nossa aliança, ele esperava que não. Isso seria idiota. Na verdade, para ser bem franco, no que dizia respeito a Daiki, como Wave também não tinha uma vila ninja, ele veria se expandiria para lá também, e cortaria qualquer vadiazinha punk idiota como o gato tentando operar de lá novamente. Pensamentos para mais tarde, pensou ele. Melhor deixar para quando ele consultasse o velho sobre isso e aqueles cujo trabalho real era manter o controle de terras e merda, e quando ele pudesse realmente começar a colocar planos em movimento como Hokage, especialmente se ele pudesse confirmar a aliança com Mishi. Em pouco tempo, eles limparam completamente o antigo território pertencente à antiga vila do redemoinho oculto, e estavam em águas abertas. E não demorou muito para que enormes redemoinhos começassem a profanar a superfície do oceano. Droga! Anko assobiou, olhando para eles com os olhos arregalados. E ele não a culpou. Havia centenas deles. Cada um facilmente com 100 pés de largura em todas as direções e girando com tanta força. Apenas um certamente sugaria e dizimaria navios de batalha cruzadores ainda maiores. Elas decoravam o horizonte do oceano por vários quilômetros, de um lado para o outro, de uma forma curva que parecia ter um formato circular. Francamente, ele duvidava que qualquer genin comum conseguisse passar por aqueles redemoinhos, mesmo andando sobre a água, e até mesmo a maioria dos Chunin teria dificuldades. Isso não pode ser natural. Ele balançou a cabeça. Não é? Anko deu de ombros, desviando o olhar da água para olhá-lo nos olhos. Orochimaru me disse uma vez que os Uzumaki fizeram isso sozinhos com focas. Como eu não tenho ideia, mas isso é tudo criação do homem, garoto. Era tentador olhar para as profundezas do oceano para ver se ele conseguiria identificá-los com o Shinkugan e estudá-los. Mas eles já tinham desperdiçado um dia com o que ele fez com o Kubikiribosho e, diferentemente disso, ele não tinha exatamente um limite de tempo e sempre poderia voltar por aqui para conferir. Além disso, se ele não conseguisse encontrá-los da superfície com o Shinkugan, ele provavelmente precisaria assumir o modo Biju e mergulhar nas profundezas do oceano e procurá-los. Ele os colocou para fora da mente por um momento e empurrou asas brilhantes de chakra verde os impulsionando pelo ar sobre a enorme quantidade de redemoinhos. Em pouco tempo, uma grande ilha apareceu. Uma ilha facilmente do tamanho de um pequeno país, repleta de natureza verdejante, grandes rios sinuosos e lagos, e as ruínas de uma civilização outrora próspera. Capítulo 189. As ruínas dos edifícios estavam claras à vista, edifícios enormes e resistentes que lembravam edifícios de sua outra vida, muito mais avançados do que qualquer um em Konoha ou qualquer outra vila em que ele esteve, até mesmo os enormes e extensos arranha-céus que estavam em ruínas. Realmente era incrível o quão avançados os Uzumaki eram. Em termos de sociedade e tecnologia, eles deviam estar à frente de todos os outros por uns bons 30 ou 40 anos, pelo menos. Ele não ficaria surpreso se eles já tivessem inventado supercomputadores, laptops, Wi-Fi e outras maravilhas técnicas. Se ao menos este mundo não estivesse basicamente em um estado constante de guerra e morte e os Uzumaki tivessem compartilhado sua tecnologia, este mundo provavelmente seria muito mais avançado que o mundo do seu outro eu, e ele provavelmente não precisaria fazer uma viagem à Terra da Lua só para colocar as mãos em um maldito console de videogame. O que ele ainda precisava fazer? Honestamente, por que ele estava tão ocupado o tempo todo? HM? Daiki parou de repente no ar quando percebeu algo em seu olhar periférico. Qual é o problema, pirralha? Perguntou Anko, franzindo as sobrancelhas. Ele se virou no ar em direção ao que viu e acenou com a cabeça na direção. Tem alguém lá embaixo, ele disse. Onde não consigo vê-los? Anko estreitou os olhos na direção. Eles estão a alguns quilômetros de distância, explicou Daiki, estreitando os olhos enquanto ele focava sua visão para dar zoom na figura que via. Só percebi porque eles têm muito chakra. Na verdade, havia duas figuras com chakra, ambas bastante potentes, embora uma mais que a outra. Caso contrário, sem focar especificamente naquela direção, ele não teria notado o cara. Conforme sua visão se aproximava do homem até que era como se ele estivesse parado bem na sua frente, suas feições apareceram. Ele era alto e corpulento, com pele bronzeada escura e cabelo loiro queimado quase laranja, pequenos olhos verdes claros e brilhantes, e uma barba espessa da mesma cor do seu cabelo e um bigode desgrenhado. Ele parecia ter cerca de 20 e tantos anos, mais ou menos, vestia calças simples e botas, e estava sem camisa além de um pequeno colete desabotoado. E havia uma faixa de shinobi em volta de sua testa, um protetor de testa da Mishi para ser exato, com um corte. De quanto chakra estamos falando aqui? Anko perguntou. Mais ou menos o mesmo que você. Daiki respondeu. Mas seu foco não estava realmente no homem.
Em vez disso, era a arma em suas costas, uma lança de algum tipo. Embora não fosse nenhuma lança que ele já tivesse visto. O longo eixo dele era feito de metal vermelho carmesim, e a ponta da lança não era tanto a ponta de uma lança, mas sim o rosto de algum tipo de peixe. Um peixe-espada talvez? Era branco como osso, com um longo nariz de lança ou espada, e continha uma grande quantidade de chakra. Mais do que o homem que a carregava, mais até do que o próprio Daiki. Ele estreitou os olhos um pouco mais, e olhou diretamente para a arma em si, e então seus olhos se arregalaram com o que viu. Focas. Especificamente selos no mesmo estilo do Kubikiribosho e das Kibablades. Embora, mesmo com seu conhecimento avançado de selos, ele só conseguia ver que parte da composição dos selos dentro eram voltados para absorvendo chakra. Era similar aos selos que permitiam a absorção de chakra dentro de sua armadura de chakra, mas mais avançado. Mas o todo maior, na verdade o lembrava mais de um selo usado para selar um biju, como seu selo de 4 símbolos. Ele contou a Anko a descrição do homem. Então, o ninja desaparecido bem forte da Michi, hein? Anko cantarolou e enfiou a mão no casaco. Um segundo depois tirou a mão com um livro de bingo na mão e rapidamente o abriu e folheou. Vamos ver, loira, loira, loira. Ela murmurou, folheando as páginas rapidamente. Ela parou um momento depois e levantou uma página. É ele? Ela perguntou. Daiki olhou para a imagem antes de concordar. Sim, é ele. O ninja desaparecido de Rank A então, seu nome era Mifunato. Anko cantarolou pensativamente lendo suas informações da página. Diz que ele era um candidato para os 7 espadachins ninjas da névoa, um portador reserva para Sameada, seja lá o que for. Ele se tornou um desonesto aparentemente depois de Kizami Oshigaki e perdeu sua chance de empunhar a espada e matou um bando de seus companheiros no caminho para fora. Ele até tem uma linhagem aparentemente. Que tipo? Daiki levantou uma sobrancelha. Ele nunca tinha ouvido falar de um clã Funato antes. Poder do dragão do mar é o nome disso. Anko deu de ombros. Parece dar a ele uma afinidade aumentada com a água, tornando seu jutsu aquático mais forte, permitindo que ele respire debaixo d'água e até mesmo controle livremente corpos d'água parados sem precisar moldá-los em um jutsu ou algo assim. Essa era uma linhagem que soava muito legal, embora claramente não tivesse nada a ver com dragões. Obviamente, ela foi nomeada assim porque soava legal ou poderosa. Também explicou como esse cara conseguiu chegar à ilha. Vamos matá-lo. Daiki decidiu depois de um momento. Ok. Estou dentro. Anko sorriu, mas estamos em uma missão muito importante agora, pirralho. Espero que você se lembre disso. Ah, eu sei. Daiki sorriu de volta. Só estou pensando que levar a eles a cabeça de um dos ninjas desaparecidos de maior patente também será outro ponto a nosso favor nas negociações. Especialmente porque ele está tecnicamente invadindo as terras dos nossos aliados, e por procuração, as nossas. Além disso, ele queria aquela lança que ele tinha. Ele queria estudar aqueles selos. E ele poderia até dá-la para Tenten ou alguém que pudesse usá-la bem. Capítulo 190. Bem, parece lógico, eu suponho. Anko bofou. Então como você quer fazer isso? Estamos longe o suficiente para que eu duvide que ele tenha nos notado. Ele definitivamente não fez isso, eu notaria se fizesse, respondeu Daiki, pois o homem nem sequer se virou na direção deles e além disso, sua rede de chakra estava completamente calma, ele não parecia nem um pouco alerta. Mas só para ter certeza. Ele focou o chakra em seus olhos, e um momento depois uma poeira vermelha cintilante familiar surgiu ao redor dele e de Anko, infiltrando-se neles. Que diabos foi isso? Anko perguntou. Uma das habilidades dos meus olhos é que me permite esconder completamente as assinaturas de chakra, respondeu Daiki, pensando em como deveria abordar a situação. Mesmo alguém com o Byakugan não seria capaz de ver nosso chakra agora, mesmo se estivéssemos bem na frente deles. Puta merda, sério. Os olhos de Anko se arregalaram em choque e ela olhou para ele de cara feia. Isso é absurdo, eu nunca tinha ouvido falar de algo assim antes. Você sabe o quão fácil seria assassinar pessoas? Muito. Daiki sorriu, é uma das razões pelas quais o velho me escolheu para me tornar o Godami Okage. Com esses olhos, eu poderia literalmente entrar em outras vilas completamente sem ser detectado. Me transformar em meu estado biju completo e soltar um bijudama bem no meio de suas vilas e aleijá-las completamente. Anko piscou. Sabe, você mencionou algo assim antes quando estava falando merda para o ancião Shimura, mas quando você chega ao ponto principal, garoto, você é assustador pra caramba. Como Okage deveria ser. Daiki assentiu, satisfeito. Ele deixou isso de lado por um momento antes de dar de ombros. De qualquer forma, eu meio que quero ir lá e enfrentá-lo cara a cara, ele admitiu. Seria um bom teste de onde estou agora, lutar com ele até a morte sem usar minhas habilidades de Jinchuriki. Isso é idiota, Anko bofou, eu sou totalmente a favor de uma boa luta e de uma criança, mas você não brinca com caras assim, especialmente quando você não planeja ir com tudo, mesmo que você não o leve a sério, há uma boa chance de você ser morto. Não, eu venceria. Daiki refutou. Duvidar de sua capacidade de lidar com um cara como esse, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele conseguiu, e de todo o treinamento absurdo e exaustivo que ele fez, quebrando a si mesmo repetidamente, todos os dias, várias vezes ao dia sem a ajuda de Zobu, seria a prova de que ele nunca teria o que é preciso para estar no topo deste mundo. Não era ele. Ele foi o escolhido para se tornar o quinto Okage, o líder da força militar mais poderosa deste mundo.
Era apenas uma questão de saber se ele conseguiria derrotar esse cara de frente, sem recorrer ao seu selo estelar celestial ou não. Pirralho convencido, Anko bufou e revirou os olhos. De qualquer forma, a missão vem primeiro. Bem, ela não estava errada. Tudo bem, tudo bem. Daiki curvou-se diante da sabedoria dela e os abaixou pelo ar até pousarem no topo de uma das enormes estruturas de construção da antiga vila do Redemoinho. É bom ver que às vezes você consegue ver a razão. Garoto Anko assentiu em aprovação. Eu digo que devemos atacá-lo furtivamente com nosso chakra escondido. Será moleza chegar perto desse cara e acabar com ele. Talvez Daiki cruzou os braços e assentiu, embora ele tenha algum tipo de arma senciente que parece ser capaz de absorver chakra, muito parecido com Sameada. Anko piscou e lançou-lhe um olhar estranho. E como você sabe? Ela perguntou. Não havia nada parecido escrito no livro de bingo, e a menos que ele esteja brincando de buscar com essa maldita coisa, não vejo como você pode saber disso só de olhar para ele. Eu posso ver os selos dentro da arma, eles são principalmente voltados para absorver chakra. Estou bastante familiarizado com eles, explicou Daiki. Isso e há outro selo que é bem parecido com o usado para selar biju em um Jinchuriki. Pelo que eu imagino, há uma alma de algum tipo dentro da arma. Honestamente, usando isso como base, ele estava pensando que Sameada foi criada por algo similar. O que exatamente foi usado para dar a ela senciência, embora ele se perguntasse, uma alma humana? A alma de um animal? Ele estava bem interessado em descobrir, embora a lança ou o arpão não fossem realmente seu tipo de arma e seriam mais adequados para Tenten. Isso não significava que ele não planejava aprender tudo o que pudesse com isso. E se selar almas dentro de uma arma poderia torná-las mais poderosas ou não. Além disso, isso não fez com que aquela coisa da lança e da sameada, se ele estivesse certo, fossem quase como uma Zanpakuto. Ele poderia selar uma alma dentro das lâminas Kiba? Cara, esses olhos são estranhos. Anko balançou a cabeça. Ainda assim, isso não muda nada. Arma senciente que absorve chakra ou não, é inútil se cortarmos a garganta dele antes que ele consiga puxá-la para fora. Verdade, Daiki assentiu, antes de sorrir, mas quem disse que precisamos sair daqui? O fato de estarmos a quilômetros de distância dele? Anko levantou uma sobrancelha como se estivesse sendo apontada para o óbvio. O que é justo, normalmente ela seria. Quero tentar uma coisa, ele disse simplesmente. Realmente não é hora de ser uma pirralha experimental. Anko revirou os olhos. Tudo bem, mas se o que você está planejando falhar, eu quero que você use toda a sua força para que possamos acabar com esse cara rapidamente com poder biju e tudo. Tudo bem. Daiki concordou. Isso foi justo. Então vá em frente. Anko acenou com o braço na direção onde Aralmi Funato estava casualmente cuidando de seus negócios, completamente alheio à presença deles. Dando um passo à frente, Daiki cerrou os punhos e se concentrou por um momento. Um segundo depois, uma aura crepitante de puro relâmpago irrompeu de seu Tenketsu e envolveu seu corpo quando ele entrou em seu modo de chakra relâmpago. Anko cantarolou com interesse enquanto Daiki erguia as mãos.